resumo de proposta. Esta foi a forma que o governo adotou para levar a reforma tributária ao Congresso, a nova reforma. Uma reforma que não podia deixar de provocar uma grande discussão. Vamos a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, vem aí o IVA, continua a CPMF. O que será que tanta letra quer dizer para o contribuinte? Quer dizer que nós vamos continuar com esse CPMF na nossa cabeça por muito tempo, viu, Renato? E para o governo significa mais dinheiro arrecadado, mais gente que vai pagar. Bom, de qualquer forma, o governo entregou ontem ao Congresso uma nova versão de maneira mais reduzida à reforma tributária. Na verdade, é uma contribuição a mais para ser incluída no trabalho do relator, que é o deputado Mussa Demis. Para diminuir as resistências, a nova proposta garante a mesma arrecadação que estados e municípios têm hoje. O número de impostos vai diminuir, mas isso não significa que o contribuinte vai pagar menos. Um negócio de quase 30 anos. Este comerciante lembra de cada mudança no sistema de impostos do Brasil e garante, quando abriu a elétrica, pagava menos impostos e lucrava mais. Hoje, a maior despesa da empresa é a carga tributária. É o segundo sócio que você tem na loja. Você tem eu, meu patrão, e mais o terceiro sócio, que é o governo, que é o majoritário. O governo quer reduzir o número de impostos, mas não o valor arrecadado. Um novo ICMS vai substituir IPI, COFINS, PIS e contribuição sobre o lucro líquido das empresas. O imposto sobre serviços, ISS, continua, mas poderá ser abatido do ICMS. Vai ser cobrado o imposto seletivo sobre fumo, bebidas, veículos, comunicações, energia e supérfluos. Permanece a contribuição social que incide sobre a folha de pagamento. A CPMF vira IMF, Imposto sobre Movimentação Financeira, que poderá ser abatido no pagamento de outros impostos. E nada muda na cobrança do imposto de renda. Tudo isso foi negociado com estados e municípios. O governo teve de ceder em alguns pontos e garantiu que não haverá perdas, pelo menos nos primeiros 4 anos. Nos 8 anos seguintes, um fundo bancado por aumentos em outros impostos vai cobrir parcialmente as perdas. O governo só não falou de uma coisa das novas alíquotas dos impostos. É que essa parte, que vai exigir mais discussão ainda, ficou para depois que o Congresso aprovar a reforma tributária. Mas a equipe econômica garante que com um sistema de impostos mais simples, mais empresas e pessoas vão contribuir. E que isso seria o primeiro passo para diminuir o que cada um paga sem reduzir a arrecadação do governo. Nós teremos condições de baixar os preços da produção nacional. E aí 2 coisas acontecem. Primeiro, temos condições de competir melhor com os produtos importados. E segundo, o consumidor nacional pode pagar um preço menor. No Congresso, a deputada Maria da Conceição Tavares protestou durante a apresentação de proposta de reforma do ministro da Fazenda, Pedro Malan. Isto que está aqui é uma nova reforma tributária. O que é isto? Isto é a segunda vez que é entregue. Isto é o fim do mandato. O senhor pretende enxertar este grampo na proposta de reforma que o senhor mesmo mandou no começo do governo. Nós não somos ingênuos, não somos irresponsáveis de dizer que um roteiro de uma apresentação é o texto final e acabado de uma proposta que o governo encaminha a esse Congresso. Deixamos isso claro com todas as letras no início dessa apresentação. Bom, Renato, isso aí é só o começo da discussão, né? O ano que vem tem muito mais, né? E pode-se prever, só com a história da CPMF, pode-se prever o tom de voz daqui por diante. Nossa Senhora. Quais são as desvantagens de se transformar a CPMF no imposto permanente? É um imposto em cascata e que, segundo a comentarista de economia Miriam Leitão, cria 2 classes de brasileiros. A ideia de transformar a CPMF em imposto permanente é ruim por todos os ângulos que se olha o problema. O pior defeito da proposta do governo é a de permitir que o dinheiro pago nas transações financeiras possa ser abatido do imposto de renda. Quem paga imposto de renda pode descontar. E quem não tem imposto a pagar, como é que vai se ressarcir? O imposto do cheque é em cascata e encarece a produção, porque os empresários repassam o seu custo para os preços. Ele está em todos os preços de todas as mercadorias. Portanto, acaba virando um imposto embutido nos produtos e serviços vendidos. Ou seja, pobres e ricos pagam da mesma forma. Vira, portanto, um imposto regressivo. Essa possibilidade de descontar no imposto de renda cria 2 classes de brasileiros: os que podem ter seu dinheiro de volta e os que não têm como descontar. Para se ter uma ideia do que é isso em números, o Brasil tem 100 milhões de consumidores, 20 milhões de contas bancárias e apenas 8 milhões de declarantes do imposto de renda. As taxas de juros vinham caindo em meio ponto percentual ao dia e ontem passaram a cair apenas 0,2% ao dia.
O que levou o Banco Central a fazer uma coisa destas? Difícil responder. Os juros ainda estão altíssimos, 34,8%. A situação internacional melhorou sensivelmente. A brasileira não para de melhorar. O ajuste fiscal está sendo aprovado, as reservas pararam de cair, o dinheiro estrangeiro começa a voltar nas linhas de crédito ao comércio e nos investimentos de bolsa. O Brasil fechou o acordo com o FMI para receber um caminhão de dinheiro. A mudança no ritmo de queda dos juros parece mais um capricho do Banco Central. O lógico seria mudar a política na próxima reunião do Copom, dia 16 de dezembro, quando os juros estariam em 27% se o antigo ritmo fosse mantido. Que a reforma tributária era necessária, ninguém duvida. Mas como deveria ser feita? Aí é que surgem as divergências. Houve ou não houve justiça na distribuição dos tributos? Vamos a São Paulo com o Carlos Nascimento, que recebe no estúdio do Bom Dia o tributarista Ives Gandra Martins. Nascimento. Doutor Ives, nós falamos sobre reforma tributária há muitos anos, não é? E desde que se fala nisso, há um consenso de que ela, quando acontecesse, deveria atender pelo menos 3 pontos fundamentais. Desonerar a produção, reduzir a quantidade ou pelo menos a multiplicidade de impostos e aumentar a arrecadação, diminuindo a sonegação. A reforma que está posta atende a esses itens? Na verdade, eu acho que é uma reforma muito bem colocada. Pela primeira vez, há um projeto consistente de reforma tributária. Embora não se possa dizer, porque essa reforma ainda não define alíquotas e só se terá quando se tiver a legislação complementar e ordinária, é uma reforma que reduz o número de tributos. Nós temos 5 tributos circulatórios, quando qualquer país tem um só. Nós temos IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Elimina-se os tributos em cascata, PIS e COFINS, e faz com que o ICMS e o IPI fiquem num só. E o ISS, para os municípios que quiserem recolher, será dedutível do ICMS. Ora, essa mera compactação já é um benefício muito grande. É evidente, como disse a Miriam Leitão, é muito ruim a permanência do IPMF, que o principal prejudicado é o governo, que é o grande devedor do mercado. Pois é, além Mas do é ministro... consistente na sua configuração. Além do ministro Jatene, que inventou a CPMF, né, e do governo que arrecada, eu não conheço ninguém mais que defende, estão dizendo até que pode ser o bode da reforma, né? Aprovam-se as outras coisas e no fim se tira isso. Mas enfim, vamos ver. Agora, antes do anúncio das medidas, do ajuste fiscal, das medidas emergenciais, o Brasil tinha uma carga tributária de mais ou menos 30% do PIB. Não é? Com essa reforma, nós estaremos dentro de um número civilizado de carga tributária? Não, reforma, como diz o secretário Barreto, eles não vão reduzir a carga tributária, eles vão racionalizar. A simples eliminação dos tributos em cascata vão beneficiar os produtores brasileiros, porque só incide a tributação em cascata sobre o produto brasileiro, não sobre o produto estrangeiro. A CPMF, a Miriam não disse isso, mas a CPMF só incide sobre o produto brasileiro, o estrangeiro paga uma vez. Agora, eu acho que a carga tributária continua elevada. Ela representa, em relação à Argentina, o dobro. A Argentina tem 15, o México tem 17, o Paraguai tem 11. Nenhum país emergente tem mais do que 20. Então, nós vamos continuar com a mais alta carga tributária de todos os países emergentes. Muito obrigado ao tributarista Ives Gandra Martins pelos seus esclarecimentos aqui ao Bom Dia Brasil.